Impactado. Aleluia. Vamos meditar sobre isso. O impacto pode provocar grandes mudanças. Os cientistas dizem que foi o impacto de um asteroide com o planeta Terra o responsável pela extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Bom, para mim, que não sou cientista, pode realmente ter sido a causa ou não. Mas uma coisa é certa: se hoje um asteroide colidisse com a Terra, esse impacto causaria mudanças nesse planeta. A Bíblia fala de um homem que teve uma mudança completa e radical em sua vida por causa de algo que o impactou profundamente, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, na Macedônia, e expulsaram um demônio que estava em uma moça, e por causa disso foram açoitados e presos. Atos capítulo 16, de versículos 23 e 24. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Esse carcereiro estava acostumado com a brutalidade e a violência com que os prisioneiros eram tratados, por isso não se importou nem um pouco com as costas machucadas de Paulo e Silas, e os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, conforme lemos. E sabe o que esse carcereiro foi fazer depois disso? Foi dormir. Bem diferente do que fizeram Paulo e Silas. Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Vou abrir um parênteses aqui para te dizer que, se você quer ver portas se abrindo em sua vida, não deixe de orar e de louvar ao Senhor nosso Deus, mesmo que você esteja em meio a uma grande dor. Atos capítulo 16, versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A oração e o louvor de Paulo e Silas fez com que aquela prisão sofresse um impacto tão grande que três coisas aconteceram. Primeira, os alicerces da prisão foram abalados. Segunda, todas as portas daquela prisão se abriram. E terceiro, as correntes de todos se soltaram. Com certeza, não foi um asteroide que causou esse impacto, mas sim o poder do Altíssimo Deus, quando ouviu aquelas orações e louvores daqueles homens de Deus. Vejamos uma coisa interessante: a bênção de Paulo e Silas trouxe medo e pavor ao carcereiro. Atos capítulo 16, versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. O carcereiro iria se matar porque sabia que uma fuga de prisioneiros o colocaria no mesmo lugar em que ele prendeu muitos. Seria severamente castigado e depois executado. Foi então que aquele carcereiro foi profundamente impactado e uma mudança radical aconteceu em sua vida. Atos capítulo 16, dos versículos 28 a 34. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Uma mudança radical. O que impactou tanto o carcereiro para que houvesse essa mudança foi o amor de Paulo e Silas por sua vida. Quando Paulo disse: não faça isso, estamos todos aqui, Paulo estava preocupado com a vida dele. Paulo foi tratado sem nenhum amor pelo carcereiro, por isso poderia ter ficado quieto e deixado que ele se matasse, se sentindo assim vingado por Deus. Mas Paulo pagou o mal do carcereiro com o bem. O carcereiro sabia que havia agido mal com Paulo e Silas e não esperava ser tratado com amor por eles. O amor de Paulo e Silas impactou profundamente esse homem, que teve uma mudança radical em sua vida. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21, na linguagem de hoje, diz: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aleluia! Será que eu e você estamos impactando pessoas com nossas ações de amor? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nos ajude, Senhor Deus amado. Muitas vezes temos a tendência de querer pagar o mal com o mal, mas esta não é, Senhor Deus amado, a sua vontade. Que o teu Espírito nos capacite a pagar o mal com o bem, assim como Paulo e Silas fizeram, Senhor Deus amado. Senhor Deus glorioso, que assim, desta forma, possamos receber a recompensa do Senhor, portas serem abertas para nós, querido Deus, e vidas possam ter mudanças radicais, ó Deus Todo-Poderoso. Assim pedimos a sua bênção, sua graça, sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?